Fala, meus amigos, daquele jeitão? E quem diria que um simples chute da garça, executado por um cavaleiro do Zodíaco, quer dizer, por um adolescente magrelo, praticamente um Karate Kid, renderia uma série de filmes, desenhos animados, brinquedos, jogos de videogame e muito mais ao longo das décadas. Enfim, se você quer um nocaute de curiosidades, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E primeiro foi de professor para estudante, depois foi de pai para filho, e agora é de homem para homem. Nunca uma frase de um pôster definiu tão bem a saga de duas pessoas que unidas enfrentaram tudo e a todos e ainda ensinaram lições valorosas para toda uma geração. Afinal de contas, eu garanto que para os nossos pais foi bem mais fácil depois de Karate Kid, convencer a gente a encerar o carro, a pintar a cerca da casa ou mesmo encerar o chão, Foi uma geração que encerou e pintou demais. E olha que foi um filme que se originou de uma simples notícia de jornal, onde um rapaz cansou de ser perseguido na escola e, claro, cansou de apanhar e acabou se tornando um mestre em artes marciais. E a partir disso, o filme se tornou uma franquia muito querida nos anos 80 e nos anos 90, e que hoje está mais viva do que nunca, com uma excelente série agora exibida na Netflix. Então, se vocês querem viajar no tempo e relembrar como é que a gente dava o famoso golpe da garça, bora comigo pro passado. Andar na estrada, Andar do lado direito, seguro. Andar do lado esquerdo, seguro. Andar no meio, mais cedo ou mais tarde, te pegam que nem uva. O filme The Karate Kid, ou Karate Kid A Hora da Verdade, como ficou conhecido aqui no Brasil, foi lançado em 22 de junho de 1984 lá nos Estados Unidos. E chegou aos cinemas por aqui em 28 de setembro do mesmo ano. O filme contava a história do adolescente Daniel LaRusso, vivido pelo Ralph Macchio, que se mudava junto com a mãe de Nova Jersey para o Vale de São Fernando, no sul da Califórnia. E todo mundo que já se mudou de cidade sabe muito bem, Perder amigos antigos e fazer amigos novos não é nem um pouquinho fácil. Ainda mais quando isso acontece na metade do ano. E para piorar, o azarado se engraça com a gatíssima Ellie Mills, interpretada pela Elizabeth Shue no seu primeiro papel no cinema. É claro que é legal ver que ela também se engraça com ele. O problema é que sempre tem um terceiro na parada e, para piorar tudo, esse terceiro é o bad boy Johnny Lawrence, vivido pelo William Zabka. E além de andar com uma turma de encrenqueiros, os famosos rei do corredor, tanto Johnny quanto o resto da galera dele ainda frequentam uma academia de artes marciais, onde o lema é quebrar sem dó. E essa academia é a famosa Cobra Kai do mestre da maldade John Kreese, vivido pelo sempre malvadão Martin Kove. Aí vocês já viram tudo, Afinal de contas, a história todo mundo conhece. O Daniel apanha mais que vaca comendo alface na horta alheia e só escapa de passar uma temporada no hospital graças ao mestre Keisuke Miyagi, vivido pelo grande e inesquecível Pat Morita. Daí pra frente, o mestre ensina o aluno a se defender e também toda a verdadeira filosofia das artes marciais em cenas inesquecíveis, como o treino na praia, as técnicas de encerar chão e pintar cerca, que de tanto fazer dão habilidade involuntária de defesa para o Daniel San, para no final coroar tudo com um campeonato regional que é basicamente o Daniel contra os Cobra Kai ao som do musicaço You Are The Best, do Joe Esposito. E o filme foi um sucesso absoluto, rendendo 10 vezes o valor investido e também é considerado um dos melhores filmes de 1984. E olha que para aquele ano isso não é pouco não. Além disso, o Pat Morita foi indicado como melhor ator coadjuvante tanto para o Globo de Ouro quanto para o Oscar. Infelizmente, não ganhou nenhum dos dois, mas que foi indicado foi. E vários críticos da época disseram que a cena onde o Miyagi bebaço pelas lembranças da morte da esposa e do filho, interagindo com o Daniel, foi crucial para essas indicações. E pensar que os produtores quase cortaram a cena na edição final, já que eles achavam que ela era totalmente desnecessária. Aliás, o Pat Morita nem era pensado como a primeira escolha para viver o Sr. Miyagi, já que ele era mais conhecido por ser um comediante. Na verdade, a primeira opção era o ator Toshiro Mifune, mas ele perdeu o papel por ser considerado um ator sério demais. Vai entender a cabeça dessa galera de Hollywood, Um eles não queriam porque era comediante demais, o outro porque era sério demais. Aliás, não foi só o Pat Morita que não foi o primeiro ator a ser pensado para o papel. O próprio Ralph Macchio, que nessa época já tinha 22 anos,
foi a terceira opção, já que primeiro eles ofereceram pro Charlie Sheen, mas ele recusou porque achou que a história não tinha nada a ver com ele. Depois a opção foi o Sean Penn, que também recusou por estar na vibe de personagens um pouco mais sérios. E eu tenho certeza que hoje a gente não imagina outro ator que não o Ralph Macchio para viver o Daniel LaRusso, mas a história podia ter sido bem diferente. Aliás, o próprio nome, né, Karate Kid, só rolou porque a DC Comics autorizou. Já que fazia bastante tempo ela tinha registrado o nome com um herói que fazia parte da Legião dos Super-Heróis. E dizer, quando eu era pequeno e lia alguma coisa da Legião, eu achava que aquele personagem ali era o próprio Daniel San, transformado em super-herói. O engraçado é que se a gente parar pra ver, nem o Ralph Macchio, nem o William Zabka e muito menos o Pat Morita sabiam nada de karatê. Na verdade, eles foram aprendendo um golpezinho aqui e outro ali ao longo das filmagens. Pelo menos essa galera aí, o William Zabka tomou gosto pela coisa, continuou treinando e alguns anos depois chegou a ser segundo grau na faixa verde em Tang Soo Do. Bom, apesar dos pesares, no final deu tudo certo e o filme foi um sucesso. E desse jeito, em 20 de junho de 1986, chegava aos cinemas o filme The Karate Kid 2. Conhecido por aqui como Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua. O filme era uma continuação imediata do primeiro e mostrava já no comecinho que o Johnny não era tão puro mal assim, e também com o Miyagi dando uma bela lição no valentão Chris. O resto do filme se passa 6 meses depois, com o Daniel e o seu Miyagi indo para o Japão, onde o velho mestre vai ter que enfrentar alguns fantasmas do passado. E os dois ainda vão encarar também o velho Sato, um amigo das antigas e agora adversário de seu Miyagi, e também o sobrinho dele, o Chozen, esse sim um vilão de verdade. Esse segundo filme também foi responsável por apresentar a música Glory of Love, talvez a música que melhor represente a franquia e também um grande hit dos anos 80. Ainda que se comparado com o primeiro, né, que foi um filme unânime, esse segundo dividiu um pouco a crítica, mas rendeu bem e caiu no gosto popular. Aliás, ele manteve a tradição do primeiro filme de render 10 vezes o valor investido. Afinal de contas, ele custou 13 milhões para ser feito e rendeu 115 milhões na bilheteria mundial. Já o terceiro filme, conhecido por aqui como Karate Kid, o Desafio Final, estreou em 30 de junho de 1989 e mostrou um Daniel mais revoltado, sendo enganado por Terry Silver, que era um Steven Seagal genericão, vivido pelo Thomas Ian Griffith, a mando do vilão John Kreese, que retornava para incomodar geral. Até o adversário da vez, o bad boy Mike Barnes, é bem chinelão se comparado com o Johnny Lawrence e até mesmo com o Chozen. Bom, pelo menos no final, o seu Miyagi ajuda o Daniel San a se recuperar, desce a lei em todo mundo e todos vivem felizes para sempre. É um filme assim que, se a gente comparar, não é tão bom quanto os outros, mas ainda vale, né, pra gente fazer uma maratona e assistir os 3 filmes na sequência. E como o terceiro filme não foi tão bem de bilheteria assim, tanto o Daniel San quanto o seu Miyagi acabaram pendurando as chuteiras, ou melhor dizendo, acabaram pendurando o kimono. Até que em 12 de agosto de 1994, Karate Kid 4 estreou. Dessa vez com a Hilary Swank como protagonista no lugar do Ralph Macchio e com o Michael Ironside como o grande vilão do filme. Foi mais fraquinho do que os outros 4 filmes, sendo até bem ridículos comparado com o primeiro, e só valeu mesmo por a gente conseguir ver o Pat Morita como Sr. Miyagi pela última vez. De apagar você. Aliás, nem o público da época gostou muito desse filme, já que de toda a franquia, ele foi o único que não conseguiu nem se pagar. E que tal se transformar em um felpudo Gold, se tornando membro e dando aquela força pra gente produzir conteúdos cada vez melhores e, claro, sempre com aquele cheirinho de nostalgia. Então clica aqui na parte de baixo e também na descrição para dar uma olhadinha em como fortalecer ainda mais o seu canal dos anos 80 e de quebra ganhar uns mimos que a gente preparou para você. E sendo uma franquia tão querida, é claro que Karate Kid teve muita coisa derivada. E todo mundo deve lembrar do desenho animado Karate Kid, que mostrava o Daniel San, o Sr. Miyagi e uma terceira personagem chamada Taki atrás de relíquias mágicas pelo mundo, no melhor estilo, As Aventuras de Jack Chan.
E esse desenho foi pensado para ter 65 episódios, mas acabou não caindo muito no gosto popular e fechou com uma temporada com apenas 13 episódios. E se vocês querem saber mais sobre esse desenho animado e outros inspirados em sucessos do cinema, depois bora conferir o vídeo que eu fiz um tempo atrás com esse tema. Tem umas curiosidades muito legais. E se tem desenho animado, é claro que tem brinquedo. E aliás, brinquedos muito bem feitos, que lá nos Estados Unidos foram produzidos pela Renko e literalmente quebravam tudo. Remember what Miyagi said. Karate comes from heart. I will show no mercy. Discover the secrets of karate with Karate Kid Tri-Action figures. Concentrate, Daniel-san. They chop, twist, and kick. The Karate Kid and Johnny are each sold separately. And for more action, look for the Karate Kid Competition Center from Remco. Já aqui no Brasil, quem lançaria os brinquedos do Daniel e companhia não podia ser outra que não a nossa querida e saudosa Glaslit, que lançou apenas alguns bonequinhos, mas caprichou nos moldes, apesar de não lançar com os kimonos de tecido que eles tinham lá no original. E se tem desenho e tem brinquedo, é claro que tem videogame. E foi assim que em novembro de 1987, a LJN lançou para o Nintendinho o game The Karate Kid. E se tem LJN e tem game na mesma frase, é óbvio que é o quê? Jogo ruim. E pior que eu lembro de alugar esse jogo uma vez quando eu era pequeno e realmente o jogo era ruim, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Vocês, já alugaram esse jogo ou já compraram ele? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários para saber se a tristeza de vocês de gastar dinheiro à toa com locação é igual a minha. E Karate Kid ainda teve um segundo jogo meia-boca lançado também em 1987 para alguns computadores caseiros da época, como o Amiga e o Atari ST. Bom, e se olhando para trás Karate Kid não teve muito sucesso nos jogos, pelo menos a gente tem uma nova esperança por aí. Já que bem recentemente anunciaram um game baseado na nova série Cobra Kai, e que vai ser lançado em 27 de outubro para os consoles da atualidade. Não, então prometendo coisa no mesmo nível aí de Double Dragon, de Final Fight, sei não. Acho melhor a gente esperar o lançamento para ver se vem coisa boa por aí. E é claro que seria impossível encerrar esse vídeo a respeito de Karate Kid e não falar da série Cobra Kai, que já teve 2 temporadas aí completas lançadas pelo YouTube Red e que agora teve uma terceira anunciada pela Netflix. E olha, Cobra Kai já surpreendeu demais quando foi anunciada com o retorno do Ralph Macchio e do William Zabka aos papéis que consagraram eles lá nos anos 80. Mas eu vou dizer, quando a série estreou em 2 de maio de 2018, todo mundo, inclusive eu que acompanhou a história, ficou de boca aberta com o cuidado que tiveram, né, com todo o enredo original. E principalmente souberam aprofundar demais a mitologia toda e até fizeram a gente gostar do Johnny Lawrence, coisa que era impensável lá nos anos 80. Johnny, não sabia que era você. Esse é o Johnny Lawrence. Temos um passado. Esse foi o cara que você derrotou. Tecnicamente falando, eu chutei a cara dele. E eu não sei vocês, né, mas eu tô ansioso demais por essa terceira temporada da Netflix, que inclusive teve o cuidado de dublar as 2 primeiras temporadas, deixando tudo com a carinha dos anos 80. Já que eles trouxeram o grande Mário Jorge para dublar o Johnny novamente, e como infelizmente o Cleonir dos Santos é falecido e o Celton Mello não pôde dublar novamente o Ralph Macchio, acabaram trazendo o Niso Neto, outra grande voz e ator, para dublar o Daniel San. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais a respeito de Karate Kid, né? E se está chegando agora aqui no canal, faz o seguinte: se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho, porque assim a nossa viagem para o passado é garantida 2 vezes na semana. Também já aproveita e conhece as nossas redes sociais. Ó, lá no Instagram a gente tá quase chegando em 10 mil inscritos, hein? Então, bora dar uma mão lá. Também tem o nosso site especializado em coleções de brinquedos dos anos 80 e além disso,
Toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast, no podcast mais nostálgico, mas também mais maluco da podosfera. Tô esperando vocês por lá. E por último, né, não esqueçam, deixa aquele like felpudo, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.